pessoal, agora começa a nossa primeira live da sessão de lives que a gente vai fazer nesse mês, para apresentar para todos os economistas o nosso trabalho aqui no Corecon, né, das nossas comissões, dos nossos fóruns temáticos, explicar um pouco para os economistas o que cada comissão, o que cada grupo faz, qual que é o plano de atividades para o exercício de 2022. Então, esse é o propósito dessa sessão de lives que a gente vai fazer toda quarta-feira e toda quinta-feira do mês de março, de hoje até o dia 31 de março. Então, desejo uma boa live a todos. Obrigado aos economistas, professores, estudantes que estão nos assistindo aqui presencialmente ou então na TV Economista. Hoje serão duas comissões, a Comissão de Comunicação e a Comissão de Relacionamento Externo. Eu, então, passo a palavra ao vice-presidente do Corecon, professor Gilson de Lima Garófalo, que vai falar sobre a Comissão de Comunicação. Por favor, vice-presidente Gilson, a palavra é sua. Pois não, presidente e demais presentes, é um prazer estar com todos vocês. E nessa oportunidade, conforme colocado pela assessoria da presidência, e dentro de uma programação que foi elaborada pelo presidente da entidade, nós começamos, então, com as lives que objetivam dar conhecimento do que fazem as várias comissões do Conselho Regional de Economia da Segunda Região, que abrange o estado de São Paulo, ou os fóruns também. E, no meu caso específico, quer dizer, eu sou o responsável pela Comissão de Comunicação. Notem bem que eu sou apenas o responsável, mas eu conto nessa empreitada com a colaboração de vários elementos que também são da direção do Corecon e que foram sacramentados nessa comissão por portaria da presidência do economista Pedro Afonso Gomes. Então, na comissão, é uma comissão híbrida que envolve pensamentos de várias correntes. A gente tem os economistas Fernando da Rosa, o Guilherme de Chiesi, o Haroldo Silva, o Rodrigo da Silva Mariano, Sérgio Eduardo Mendonça e Vicente de Paulo Oliveira. Alguns estão aqui presentes. E essa comissão, ela tem uma responsabilidade grande, quer dizer, o próprio nome já coloca, quer dizer, é uma comissão de comunicação. Então, ela tem, basicamente, quer dizer, como atribuição, colocar o Conselho junto a toda a mídia, seja a mídia eletrônica, rádio, televisão, internet, seja a mídia impressa, que é constituída pelos jornais e revistas. E, ao colocar essa entidade junto a essa mídia, quer dizer, o importante é justamente divulgar quais são os trabalhos que a entidade desenvolve em prol da categoria dos economistas. A gente sabe muito bem que o Conselho ele tem uma finalidade dupla, quer dizer, ao mesmo tempo que ele regulamenta a profissão, ele também é o órgão fiscalizador da profissão. Mas, principalmente para a juventude, para os economistas mais jovens, ou mesmo para aqueles que já estão numa idade um pouco mais avançada, sempre há interesse em saber as posições que o Conselho toma em prol da profissão, principalmente, quer dizer, no sentido de detectar aberturas que possam existir para os economistas, ou então mostrando, quer dizer, dentro de consensos estabelecidos dentro do próprio Conselho, quer dizer, as posições relativamente a assuntos de natureza global, quer dizer, assuntos que envolvam os cenários, tanto o cenário nacional como também o próprio cenário estadual. E um pouco mais longe, quer dizer, e aí já junto com atividades de outras comissões, a gente está procurando também uma incursão muito grande
junto à mídia regional, quer dizer, no sentido de marcar presença do Conselho nas várias regiões aqui do estado de São Paulo. E, ao marcar essa presença, evidentemente, se aproximando dos órgãos que, de alguma maneira, tenham relação com a atividade econômica. As representações regionais da Federação das Indústrias, as representações regionais das associações comerciais, as representações regionais da Federação do Comércio e também junto ao poder público, quer dizer, então as municipalidades, porque o Conselho sempre está muito preocupado em ver quando essas municipalidades fazem alguma abertura para preenchimento de cargos, se envolver a área do economista, então a categoria deve estar contemplada nesse contexto. Recentemente, houve o caso de uma estatal, onde as atividades a serem exercidas e colocadas no edital eram basicamente de ordem econômica. E aí houve a intervenção do Conselho, porque a figura do economista não estava contemplada naquele rol. Com essa intervenção, imediatamente a entidade reviu e fez a inclusão dos economistas. É importante também, a nível da comissão, o estreitamento com os estabelecimentos de ensino superior que mantenham curso de economia. Quer dizer, então, há uma preocupação também de uma aproximação através da comissão junto às coordenadorias dos cursos de economia, objetivando a divulgação da profissão, objetivando também que os economistas em potencial que lá estão estudando, que no futuro eles conheçam também que existe uma entidade que, ao eles deixarem a faculdade, que a faculdade até aquele ponto estaria cuidando deles, que a partir dali eles seriam regidos por uma outra entidade, que é justamente o Conselho Regional de Economia. E, além disso, cabe também a essa comissão responder às demandas que existam de órgãos externos, quer dizer, então, tanto a nível nacional como a nível internacional, e por que não dizer o estreitamento com outras entidades que internacionalmente representam o interesse dos economistas. É importante salientar que, felizmente, quer dizer, hoje essa comissão está também atuando de uma forma conjunta e numa simbiose perfeita com o Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Isso é muito importante porque as entidades atuavam quase que de forma desarmônica e essa harmonia entre o Conselho e o Sindicato também se revela muito salutar. Além disso, quer dizer, evidentemente, cabe também uma aproximação com as editorias de todas as mídias, quer dizer, para que os economistas de todas as áreas, e não exclusivamente do setor financeiro, também sejam consultados e possam opinar sobre os vários problemas que aconteçam dentro do contexto estadual, do contexto municipal ou mesmo do contexto nacional. Como eu disse ao início, quer dizer, a atividade da comissão ela não fica adstrita ao presidente, mas ela conta com uma colaboração efetiva dos membros que eu mencionei, todos eles já com uma boa bagagem, com uma boa experiência nesse relacionamento com a área externa, digamos assim, e, além disso, quer dizer, o entrosamento com as demais comissões e os demais fóruns aí do próprio Conselho de Economia. Então, é de se louvar esse procedimento adotado pela presidência a atual presidência do
Conselho Regional de Economia, capitaneado aí pelo economista Pedro Afonso Gomes, no sentido de, num primeiro momento, quer dizer, e está principiando hoje, quer dizer, divulgar quais seriam as atividades dessas várias comissões, dos fóruns, para que todos os economistas tenham efetivo conhecimento dos canais que eles poderão acionar junto ao Corecon da segunda região. Basicamente, presidente, acho que essas seriam as colocações que estariam na ordem do dia nesse momento. E a gente parabeniza a presidência por esse papel, quer dizer, querendo mostrar que existem as comissões, o que essas comissões fazem e como elas podem interagir com todos os segmentos da sociedade brasileira. Aí eu devolvo a palavra, então, à presidência, né? Obrigado, vice-presidente Gilson, coordenador da Comissão de Comunicação do Corecon São Paulo. Exatamente esse é o sentido das nossas lives de hoje até o dia 30, quartas e quintas-feiras, para que saibamos, então, que existe a comissão, que ela trabalha, e que só existe uma finalidade para as comissões, é servir o Conselho, os economistas e o Brasil, que é vamos dizer assim, um destinatário final tanto do trabalho dos economistas quanto da atuação das autarquias federais, como o Corecon. Eu, além de presidente, sou também o coordenador da Comissão de Relacionamento Externo. E essa comissão, nós já vimos aí, o professor Gilson já avisou, que ele trabalha na comunicação para fora do Corecon, ou seja, para as mídias, para os tomadores de serviço, e trabalha para dentro, para as outras comissões e também para os economistas. No caso nosso, da Comissão de Relacionamento Externo, a gente tem mais um trabalho praticamente externo, quase nada interno. E eu vou tentar explicar aqui com a ajuda dos membros da comissão. Os membros da Comissão de Relacionamentos Externos são, além de mim próprio, o vice-presidente Gilson, o conselheiro Ricardo Ferreira Genari e o conselheiro federal Carlos Alberto Safatli, que não pôde estar aqui ainda, deve chegar um pouco mais tarde. Nós quatro tentamos dirigir as atividades dessa comissão. E a parte operacional fica com o nosso pessoal dentro do Corecon, com a gerência executiva, com a assessoria da presidência e os departamentos que nós temos também, que são o departamento de registro, o departamento de fiscalização, de informática, de cobrança, departamento jurídico e agora um departamento administrativo também. Então, todos esses, no final, colaboram para o trabalho de todas as comissões. E vamos lá. Eu pediria ao Júlio Poloni que liberasse aí a apresentação, que são simples quadros para facilitar a visualização, referente a essa comissão nossa, para que ficasse mais claro esse desempenho. Como eu disse já os membros da Comissão de Relacionamento Externo, são essas quatro pessoas, 4 conselheiros. Vamos passar adiante, por favor, Júlio. Todas as vezes todas as comissões têm competências, né, limites e também responsabilidades. A competência da comissão é planejar, executar e coordenar as ações atinentes ao relacionamento com as instituições que não fazem parte da estrutura do Corecon São Paulo. Nós vamos falar delas e mostrar a importância, cada membro vai ter essa oportunidade. Por favor, vamos passar adiante. O primeiro interlocutor que nós temos, ou os primeiros interlocutores que o Corecon São Paulo tem, fora da sua estrutura, são exatamente o Conselho Federal de Economia e os conselhos regionais. Então, uma das missões dessa comissão é dialogar, colaborar e interagir dentro das normas vigentes
o Conselho Federal de Economia, os conselhos regionais de economia, os sindicatos de economistas e as associações que contribuem para a formação e valorização profissional do economista. Ou seja, as entidades, no caso, os conselhos, os sindicatos e associações, que congreguem economistas, que sejam responsáveis em alguma medida pelo registro, pela fiscalização, pela normatização, pela ampliação do mercado de trabalho, pela qualidade do trabalho do economista. Então, tudo isso está sob o enfoque da Comissão de Relacionamento Externo. O que ganha o Corecon com isso? O Corecon ganha com isso a multiplicação que todos nós, que somos de empresas, somos de instituições, percebemos. A interação significa a soma de esforços sem obrigatoriamente aumentar os custos, aumentar os dispêndios, e sim ganhar força conjunta para que a gente possa defender os mesmos interesses. E os interesses, como eu disse, primeiro o Brasil, mas naquilo que não houver conflito, os interesses dos economistas. É isso que se faz no sistema COFECON, CORECONS, SINDECONS, FENECON, que é a Federação Nacional dos Economistas, e também as associações que envolvam a formação ou a articulação, a valorização do economista. Esse seria o primeiro ponto. Vamos a um segundo. Eu vou falar também, esse segundo, depois vou passar aos conselheiros Genari e Gilson, retornar ao Fórum dos Conselhos de Fiscalização Profissional do Estado, Conselhinho, após uma década de ausência. Não é exagero da minha parte. O Corecon São Paulo, durante muitos anos, fez parte do Conselhinho, ou seja, a representação dos diversos conselhos profissionais. Então, nós temos 48 conselhos regionais de profissões regulamentadas no Estado de São Paulo. Por exemplo, Conselho Regional de Contabilidade, de Administração, OAB, conselhos de engenharia, de psicologia, farmácia, medicina, educação física, todas as profissões regulamentadas. Eu próprio, no ano de 2009, 2010, fui diretor do Conselhinho, sendo o segundo tesoureiro da diretoria. Éramos 7 pessoas na diretoria. Onde está a vantagem para os economistas? Primeiro é o seguinte: existe na legislação algumas áreas um pouco cinzentas, e que, se a gente não tiver uma boa compreensão, nós vamos ficar brigando entre nós. Então, por exemplo, se nós não tivermos um bom relacionamento com os contadores, com os administradores, talvez a gente venha a sofrer de uma briga inglória, porque cada um vai tentar buscar para si o mercado de trabalho, quando nós podemos colaborar e trabalhar em diálogo. Ocorreu isso em 2009, 2008, 2009, quando eu e mais um outro economista, e pelo lado do CRC, o vice-presidente de fiscalização e um contador, nos reunimos para evitar as rusgas que naquela época havia entre contadores e economistas. Ficamos 2 anos nos reunindo quase que mensalmente, algumas vezes não, mas na maioria das vezes todos os meses, para verificar as pendências entre nós, entre Conselho de Economia e Conselho de Contabilidade. E depois dessa época, nunca mais nós tivemos problemas com o CRC. Quando eu falo de problemas, é porque o CRC entendia que nós invadíamos as atividades profissionais dos contadores, que não era fato, mas havia uma incompreensão. Então, esse diálogo fez com que a gente reduzisse muito os nossos atritos e pudesse dar maior campo de trabalho para os economistas. Basicamente é isso. Passando adiante, nós vamos trabalhar. Eu acho que tem uma antes, Júlio, não tem? Não? Isso, perfeito. Dialogar, colaborar e interagir com os poderes públicos de todos os níveis e esferas, visando resguardar e ampliar as prerrogativas profissionais dos economistas e garantir a presença do Corecon São Paulo como coprotagonista das decisões na área da economia. Eu pediria que, rapidamente,
fizesse algumas considerações sobre esse item o conselheiro Ricardo Genari. Por favor, Ricardo, seria possível você fazer algumas considerações sobre a importância dessa tarefa? Boa noite ao presidente Pedro, ao professor Garófalo, ao Vicente, professor Vicente, e a todos. Com uma satisfação que a gente está aqui colocando algumas situações. Nessa comissão de relacionamento externo, acho que a gente pensa muito na valorização do profissional, e porque a gente vem sentindo a cada dia, a cada momento, né, que a profissão em alguns lugares não é que ela vem caindo, mas ela vai perdendo a sua, vamos dizer, até sua identidade. Por quê? Porque existem várias profissões que até o engenheiro hoje ele vira economista. Então, a gente realmente é uma ideia aí do presidente, eu já conversei com ele, eu sou de uma área, só colocando, sou de uma área de inteligência, e o que a gente observa é uma mudança assim, até radical. Ontem eu estava vendo uma entrevista com essa questão só vou colocar uma situação real, uma entrevista da Bloomberg, de um brasileiro, um rapaz novo. Ele ele é analista de inteligência da Bloomberg. E aí eu fui pesquisar o que é isso, né? Apesar de saber, eu fui ver o que ele tinha estudado, né? Então, são coisas, são situações modernas que estão vindo, como análise de risco, tal, que a gente precisaria realmente recolocar na nossa profissão. Então, hoje um analista, hoje várias empresas, bancos, hoje tem um analista de inteligência. Não é puxando para o meu lado, mas é o que a gente está vendo. Então, como é que é a formação dele? Eu acho que tem muito a ver, pelo menos a gente discutir essa questão, para os novos economistas, os novos estudantes que vêm estudando e realmente precisam ir para o mercado de trabalho. Então, essa comissão externa, a gente busca, através de órgãos públicos, órgãos privados, a gente poder conversar com órgãos públicos como o Senado, Ministério da Educação, e uma Fiesp, e mesmo com as empresas. Eu acho que chegou no momento da gente também escutar o que eles estão precisando de um economista. Então, é uma questão de, pelo menos, a gente fazer um projeto, da gente desenvolver isso e tentar realmente, vamos dizer, atualizar esse currículo do economista, né? Porque muitas vezes eu sou professor também, muitas vezes eu dou aula em pós-graduação e eu percebo que alguns alunos, eles sempre perguntam isso em MBA, né? Fala, pô, mas o nosso curso, professor, está meio desvalorizado, porque a gente vive um pouco no passado, né? Com as matérias que a gente tem no curso de economia. Elas são, claro que elas são importantes, a gente não pode deixar que isso se extingue, mas assim, a gente precisa atualizar no sentido do que o mercado está precisando, o que o mercado busca de um economista. Então, é uma situação que a gente estamos começando a trabalhar nessa nova gestão, e eu já me coloquei à disposição do presidente Pedro para a gente elaborar algumas atividades, até umas atividades nessa área de inteligência, de análise de risco, que a gente vê, e eu vejo muito na minha profissão. Eu sou economista, mas eu trabalho muito nessa área de inteligência e de análise de risco. E a gente percebe, dou aula na área de análise de risco, a maioria do pessoal que está hoje não são economistas. Eu tenho até médicos que são profissionais que eles estão estudando essa questão, porque assim, os hospitais modernos, eles precisam disso. E isso tem tudo a ver com o economista. Então, é uma sugestão que eu já tinha levado para o professor Pedro, para a gente realmente começar a trabalhar nesse sentido, da gente melhorar esse currículo que dê condições, a valorização do profissional de economia.
Muito obrigado, conselheiro Ricardo. Tem mais? Desculpa se eu interrompi. Não. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Vamos passar adiante, Júlio, o próximo slide. Eu gostaria que o vice-presidente comentasse, anterior a esse, Júlio, dialogar, colaborar e interagir com entidades empresariais, de trabalhadores, terceiro setor, visando divulgar a importância do trabalho profissional do economista e propiciar a manutenção e ampliação do mercado de trabalho da categoria, embora o vice-presidente Gilson já tenha mencionado isso na comissão de comunicação, não sei se ele quer acrescentar alguma coisa em relação a este trabalho da Comissão de Relacionamento Externo. Presidente, com a devida vênia, eu gostaria efetivamente de acrescentar, principalmente em termos da fala do nosso colega, do nosso companheiro Genário. Em primeiro lugar, ele salientou bastante a questão das estruturas curriculares. A gente não pode deixar de mencionar que, inclusive, por intervenção dessa presidência aí do presidente Pedro, nós já estivemos tentando, pelo menos, mesclar as estruturas curriculares de outras áreas, quer dizer, então, desde o ensino básico até o ensino médio, e, nesse sentido, a gente esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo tentando a inclusão de algumas matérias que fossem tornadas obrigatórias no ensino básico e voltadas para a economia. Nesse sentido, quer dizer, estimulando, inclusive, os alunos, principalmente do ensino médio, que viessem optar pela profissão de economista. Agora, o nosso companheiro Genário mencionou um aspecto muitíssimo relevante, quer dizer, essas estruturas curriculares, tais de quais elas se apresentam hoje, elas pecam por não terem aberturas para essas áreas que o mundo hoje vive. Um colega nosso mesmo, economista, ex-professor meu, com o qual eu me encontrava outro dia, declinava que ele tem uma empresa de risco e buscava um economista para atuar nessa empresa de risco, não encontrou nenhuma altura daquele serviço. E, pasmem, quer dizer, ele acabou contratando um físico para atuar na empresa dele. Então, isso combina bem com a charla aí do nosso colega Genário. Agora, é evidente que essa questão das estruturas curriculares é uma matéria complexa, porque isso tem que envolver o Ministério da Educação, e então a gente tem que contar realmente com o órgão máximo nosso, que é o Conselho Federal de Economia. Quer dizer, através da intervenção do Conselho Federal de Economia, é que se pode fazer ou tentar fazer alguma alteração. Realmente, o mercado de trabalho mudou, quer dizer, não é possível que só se pense no economista trabalhando na área financeira, aí está justamente uma mostra de que há necessidade do entrosamento com as várias entidades empresariais. E, nesse sentido, faz parte também da programação do Corecon trazer os empresários para que se despertem, ou para que despertem os potenciais economistas para atuar na área. E já fizemos algumas experiências no passado, mais através do sindicato, trazendo até pessoas do setor de gastronomia e do setor de moda, porque ali também a gente encontra campo para a atuação do economista. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vice-presidente Gilson. Reativar o Conselho de Ex-Presidentes do Corecon, órgão consultivo do plenário, para perenizar a entidade e congregar a experiência e o conhecimento de seus antigos dirigentes. O Corecon São Paulo, no próximo ano de 2023, ao final dele, em novembro, vai completar 70 anos de existência, de instalação.
Nesses 70 anos, passaram cerca de 45 presidentes, acho que alguma coisa assim, mais de 40 presidentes. É claro que muitos deles já estão falecidos. Temos aí, se eu não me engano, o Júlio me ajuda, porque você está convocando o conselho, acho que são 16 ou 17 vivos, não é? O número eu preciso pegar aqui direitinho para ser preciso. Não, mas é isso, eu acho que é 16 ou 17. Essas pessoas passaram pelas dificuldades de dirigir uma entidade como a nossa, de relacionar-se com outros conselhos profissionais, de relacionar-se com o Corecon, com a categoria, passaram por tudo isso. Então, a gente, em 2009, eu estou falando da gente porque eu era conselheiro, o conselheiro Gilson também era conselheiro na época, nós instituímos o Conselho de Ex-Presidentes. Depois, quando eu fui presidente e o conselheiro Gilson vice-presidente, em 2010, a gente fez a primeira reunião desse Conselho de Ex-Presidentes. E o presidente Barsi, no ano passado, ou aliás, há 2 anos, em 2020, ele voltou a ter uma reunião desse Conselho de Ex-Presidentes. O que nós estamos trazendo é justamente essa novidade de fazer com que ela seja contínua, possivelmente de 6 em 6 meses, para que a gente possa agregar o conhecimento e também o relacionamento que esses ex-presidentes têm para nos ajudar, como entidade, a levar adiante essa missão que é dos atuais conselheiros. Os ex-presidentes só têm poder consultivo, né? É um órgão consultivo, não deliberativo. O deliberativo é o plenário dos atuais conselheiros. Mas, certamente, como eles amam a profissão, amam as entidades, vão contribuir com a gente. Então, essa é a importância da gente ter esse Conselho de Ex-Presidentes no Corecon São Paulo. Bem, e, na verdade, ao final, nós temos, como todas as demais comissões, existem atividades que não estão aqui relacionadas. Essas atividades que não estão aqui relacionadas, elas vão surgindo, a necessidade delas vai surgindo à medida em que a gente vai fazendo, vai providenciando, vai atuando. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Como dizia aquela música de Geraldo Vandré, quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se eu não caminho, eu não sou nada. Exatamente por quê? Porque a gente está enxergando um determinado horizonte e coloca aí, relaciona as atividades. Só que conforme você vai desenvolvendo no seu trabalho, automaticamente você vai enxergando mais longe. E nós temos uma entidade, como eu disse, de quase 70 anos. Nós temos um compromisso, o Corecon São Paulo, não apenas com os atuais economistas, também, é claro, principalmente para os atuais economistas, mas com os economistas que atuaram no passado e que estão lá inscritos ainda, mas não atuantes na área, não atuantes profissionalmente, e temos talvez até uma responsabilidade maior ainda com relação aos futuros economistas. E é isso que nós temos que pensar, que uma entidade, se ela não se renova, se ela não traz novidades, se ela não propicia aos seus filiados, seus inscritos, a possibilidade de sobreviver dignamente com uma profissão, como é o caso de economista, evidentemente que ela tende a desaparecer ao longo do tempo. Então, todas essas atividades a mais são essas que nos ajudam as outras comissões, os outros fóruns, os fóruns de discussão e ação, vão ser incorporados também pela Comissão de Relacionamento Externo. Isso seria então, a nossa apresentação da Comissão de Relacionamento Externo, e agora nós ficamos à disposição de todos para os comentários e também para as perguntas, se tiverem. Luciano. Luciano, tá bom, Luciano, bem-vindo aí a nós. Eu estou dizendo, você está dizendo que você já virou o Cabo da Boa Esperança? Apesar da idade já me ter cruzado o Cabo da Boa Esperança, me formei em Ciências Econômicas recentemente. Um sonho realizado. Essas informações são imprescindíveis. Muito obrigado a todos. Desculpe, Luciano, você se inscreveu esses dias, não foi? Não foi? Foram esses dias aqui, Luciano? É isso? Ele respondeu sim.
Sim, então, eu assinei a sua ficha hoje, como economista. Eu estou me recordando, eu sabia que lembrava de alguma coisa. Eu assinei a sua ficha de economista hoje. Então, a partir de hoje, você é economista. Então, é só tratar lá com o pessoal do registro para você buscar a carteirinha. Mas considere-se economista a partir de hoje. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigado pelo seu apoio aí, Luciano. Muito obrigado pelo seu apoio. De Piracicaba, exatamente. Eu lembro da sua ficha de hoje. Alguma pergunta, algum comentário? O conselheiro Vicente gostaria de se manifestar. Sim. Eu quero fazer referência às palavras do Ricardo Gerardi. Traduzindo, no caso, nós verificamos que o curso de economia precisa de alguma atualização, uma modernização, porque ele não está oferecendo aquilo que o mercado está demandando. O Gilson chegou também a fazer referência a isso. Mas não seria o caso de uma ação um pouco mais forte, no sentido de se atualizar o conteúdo programático do curso de economia para contemplar realidades de hoje, que provavelmente os nossos cursos estão baseados no quê? Numa realidade dos anos 50, 60, no máximo 70, e com isso perde-se possibilidade de atrair gente para fazer economia, como acontece em várias regiões do Estado, e perde-se também oportunidades de trabalho, na medida em que a pessoa não tem, conforme o próprio Genário mencionou, as qualificações necessárias para exercer determinadas funções. Então, eu quero fazer um apelo ao presidente Pedro Afonso Gomes e ao Gilson, o nosso vice-presidente, que talvez fosse o caso de uma ação mais forte, mais intensa, mais presente, não só junto ao COFECOM, mas junto aos próprios ministérios, junto talvez ao Conselho Federal de Educação, no sentido de atualizar o curso de economia. É isso. Bem, não sei se alguém quer responder, eu tenho alguns subsídios, mas alguém quer responder? Gilson, Genari? Eu gostaria só de, bem colocado pelo professor Garófalo, pelo professor Vicente, eu acho que a gente poderia também, a gente fazer uma proposta nesse sentido, da gente, não de mudar, mas de atualizar um currículo. Atualizar. Né? A gente atualizar um currículo, porque a gente, no curso de economia, ainda tem muita história econômica. Ele é importante, só que quando o aluno vai procurar emprego, ele tem muita dificuldade por não conhecer algumas ferramentas. Então, até a questão da tecnologia, né? A gente poderia trazer algumas coisas na área da tecnologia para sustentar. É impressionante, se a gente for numa faculdade, ver quantos alunos no básico, no Office básico, a gente vai cair o queixo. Então, quer dizer, são coisas básicas que a gente poderia estar introduzindo, sugerindo numa mudança, numa atualização, para que a gente realmente coloque um profissional que ele, em vez de inverter o sistema, o engenheiro está tomando o nosso lugar, o economista voltar para o seu lugar. Então, acho que seria importante a gente a gente trabalhar no sentido de uma atualização do nosso currículo. Obrigado. O vice-presidente Gilson quer comentar? Eu gostaria só de complementar aí alguns aspectos, partindo aí do nosso colega Luciano, lá de Piracicaba. Foi uma luta, porque a Escola Superior de Agricultura do Luiz de Queiroz, ela mantém também agora um curso de economia, mas até a gente conseguir
fazer com que aquele curso estivesse enquadrado dentro do Conselho Regional de Economia foi uma luta, certo? Isso acontece também com um curso mais ou menos dentro dessa linha, mantido em Araraquara, certo? E também, agora, as colocações do conselheiro, do Genari e mesmo do Vicente, elas são oportunas, porque eu não gosto muito de falar do passado, mas eu tenho aqui pessoas que mais ou menos cursaram na mesma época, o Vicente, o próprio presidente, e os currículos, as estruturas curriculares eram muito mais ecléticas. Então, nós tínhamos várias disciplinas de direito, tá certo? Nós tínhamos disciplinas várias na área de finanças, e hoje isso daí teria que ter abertura para essas outras áreas, quer dizer, economia do meio ambiente e assim por diante. E a gente vê muito pouco disso daí, pouca disposição. O Genaro foi muito feliz, quer dizer, eu fico pasmo quando eu vejo em avaliações que eu faço através do INEP, as estruturas curriculares contemplando história do pensamento econômico e outras aí, história econômica de 4 semestres. O que é isso? Quer dizer, e o aluno sai de lá falando, fazendo as suas monografias, os seus trabalhos de conclusão de curso, sobre assuntos em que as pessoas estarão se revirando no túmulo e não abordando aspectos que sejam da atualidade. Essa é uma luta que eu tenho, inclusive, com meus orientandos. Quer dizer, eu dou uma listagem aí de 60, 70 temas que não envolve isso aí. Quer dizer, eu estou cansado de ver o aluno querendo falar sobre a crise de 2008 e não sei o que mais. Nós estamos em 2022. O que é isso, pô? O horizonte agora é outro, certo? Poucos voltados aí para economia agrícola também. Nós não temos professores quase nessa área de economia agrícola, quer dizer, e tanto que a gente vê, quer dizer, o aluno sai, ele vai para o setor financeiro, parece que ele não sabe outra coisa, certo? Então, essa luta, eu acho que deve ser encetada, a presidência deve reunir esforços junto ao Conselho Federal de Economia para que a gente consiga o mais rápido possível uma alteração. Não adianta deixar uma abertura para disciplinas que eles chamam de optativas, quer dizer, onde cada escola, então, colocaria aquelas disciplinas que achar conveniente. Quer dizer, não achar conveniente são aquelas que são mais fáceis de serem ministradas, e não essas que preparam o indivíduo para o mercado de trabalho. Então, esses são pontos muito importantes, pontos relevantes, quer dizer, e entre os nossos conselheiros, por exemplo, felizmente a gente tem alguns que fizeram realmente brilhantes trabalhos, quer dizer, o próprio Rodrigo Mariano, quando ele fez um trabalho sobre a economia do crime, quer dizer, então ele abordou os aspectos econômicos relativos a essa área. Tem um outro ex-aluno também que fez sobre a economia do narcotráfico. Quer dizer, o pessoal tem que pensar mais, né, nesses pontos atuais e não ficar simplesmente meditando na área de que seria mais restrita aos historiadores e não ao economista. Obrigado, vice-presidente Gilson. Eu gostaria só de falar, embora eu não seja da área acadêmica, eu gostaria de falar do que está sendo feito, que já está sendo feito, porque é importante as pessoas se situarem. Primeira coisa que nós temos que ver é que, segundo a Lei de Diretrizes da Educação, que é de 1996, se eu não me engano, nós, conselhos, não temos interferência direta nas faculdades, ou seja, as faculdades não obrigatoriamente aceitam o que nós estamos sugerindo. A gente pode sugerir, mas a gente não pode obrigar. Mas as diretrizes gerais do curso de economia, que foi um dos primeiros cursos que teve diretrizes gerais, em 2007, ele estabeleceu como carga horária do curso total entre 3.200 e 3.600 horas.
sendo que metade disso tem que ser o núcleo duro, que são a teoria econômica, os métodos quantitativos, aí entra tudo, matemática, estatística, econometria, e história econômica e história do pensamento econômico. Metade tem que ser com essas matérias. E a outra metade, ela é disponibilizada para que a faculdade faça a montagem do seu currículo. Então, nós temos cerca de 1.600 horas, no mínimo, em que as faculdades poderiam manejar. Eu tenho trabalhado nisso há 20 anos, do ponto de vista do mercado para dentro da universidade. Qual tem sido um dos problemas? Um dos problemas é que os coordenadores não têm professores dentro do seu quadro que consigam trazer do mercado elementos para dentro da universidade. Ou seja, são professores que, se nós colocarmos lá para fazer cursos práticos, eles não saberão fazer, porque eles não trabalham no mercado, eles são exclusivamente professor. Isso, todos os níveis de escola, estadual, pública, privada, mais luxo, menos luxo, é assim, infelizmente. Mas nós temos como mudar. São duas as alternativas. Um primeiro, que eu acho que os conselheiros devem se recordar, nós fizemos várias sugestões na reunião de presidentes. Eu levei várias sugestões na reunião de presidentes de Corecons em janeiro. 5 sugestões. A segunda sugestão, ela se referia a uma mudança no currículo, mas com conversa do COFECON. Precisava o COFECON articular isso, Conselho Federal. Então, ele precisava, primeiro, tentar organizar um pouquinho esse currículo, levando coisas que são importantes. Por exemplo, economia do setor público é importante? Sim. Economia agrícola é importante? Nós estamos num grande projeto, eu, o conselheiro Vicente, outras pessoas, José Marcos também, que pode mudar a configuração da profissão de economista. Mas nós precisamos introduzir isso. Eu mandei essa segunda, e anteontem, o coordenador da Comissão de Educação do Federal me liga dizendo que o relator não entendeu a proposta. E não é culpa do relator, é que ele está acostumado com o quadradinho. E quando ele está acostumado com o quadradinho, se a gente muda um pouco, fala assim, olha, tem que olhar para o mercado. Não precisa olhar só para o mercado, mas precisa também olhar para o mercado. Gente, o nosso curso de economia é o curso com maior desistência do primeiro ou último ano. Entram 100 e a média é sair 20. 80 desistem no meio. Não é o problema de entrar, não. É o problema de sair. É o problema de que alguma coisa dentro do curso não está funcionando. Nós precisamos fazer isso. Precisamos mudar. O que nós temos de proposta, além dessa para o federal? Nós temos a curricularização das antigas disciplinas complementares, que nós estamos trabalhando, a Comissão de Educação do Regional já está trabalhando, em conjunto com o Federal, porque agora é obrigatório que 10% das matérias sejam organizadas. Não, essas matérias complementares, disciplinas ou complementares, ou créditos complementares, não podem ficar soltos à vontade do aluno. Tem que ser organizado pela faculdade. E é aí que nós vamos entrar. Por exemplo, o José Marcos, que está aqui com a gente, que é o conselheiro coordenador do Fórum de Perícia, sabe quanto nós já pedimos para introduzir a matéria de perícia, a avaliação dentro do currículo. Aí, mas é só uma matéria. É uma matéria, gente. Hoje 1/3 dos economistas do Estado de São Paulo trabalha com perícia, gente. 1/3 dos economistas em ativos estão em perícia. Não é pouca gente, não. A gente sobrevive disso. Eu sobrevivo disso, o Zé Marcos sobrevive disso, outros sobrevivem disso, né? Outra questão que nós estamos fazendo é um seminário internacional que deve ocorrer nos próximos meses. O seminário não vai ser uma data certa, possivelmente a gente vai fazer picadinho. Um seminário internacional sobre a formação do economista. Nós vamos trazer pessoas de outros países, não trazer, né? A palestra é online, virtual. Nós vamos trazer gente de todos os continentes para falar como é que os economistas estão sendo formados e quais são os desafios globais da profissão de economista. Então, nós vamos ter gente da África, da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul, outros países e assim por diante, da Oceania,
não é? Como já fizemos em 2008, aí em 2008 foi presencial. Então, nada disso está nos escapando. O problema é que tem um ritmo que não é o ritmo nosso, o ritmo do mercado, é o ritmo da universidade. Outra alternativa, quando a gente nós estamos recriando um curso no ABC, tentando recriar a partir da geração de oportunidades de trabalho. Esse é o foco. Nós estamos tentando ter oportunidade de trabalho para ter também os alunos que se interessam em se inscrever. Aí a universidade faz o curso. Então, são várias coisas que, articuladamente pela Comissão de Educação, vai sair. Agora, se me perguntam, isso vai ser resolvido este ano? Eu digo, não sei. Mas é aquela história. Se a gente não plantar uma determinada flor, ela vai demorar mais para ficar bonita, né? Então, a questão é a gente começar. E eu digo, tem várias iniciativas que estão sendo feitas. Quanto ao conteúdo, nós temos que contribuir. Então, por exemplo, o conselheiro Genari, que tem uma experiência forte na área de inteligência e riscos, pode contribuir bastante, porque nós não temos muita gente falando sobre isso. Nós temos no meio ambiente, nós temos bastante gente, ou um pouco de gente, não é muito, que está nessa área. Nós temos outras matérias. É justamente para aquilo que o vice-presidente Gilson falou. Nós não podemos mais admitir que o economista fique restrito ao mercado financeiro, sem desprezar o mercado financeiro. Mas não é só para isso que o economista existe. Não é só para o mercado financeiro, é para o mundo real. É para a agricultura, é para auxiliar o pequeno agricultor, o grande agricultor, a indústria, o comércio, a área de serviços, etc. Então, existe já bastante coisa que está sendo feita pela comissão respectiva, que é a Comissão de Educação, em auxílio à comissão também, em conjunto com a comissão do Federal. Eu só queria dar essas informações para dizer, a gente está prestando atenção. Nós não temos todo esse conteúdo que foi falado hoje, não. Temos que acrescentar esse conteúdo. Ok? Pedro Afonso, uma pequena José contribuição. Marcos. Não, José Marcos, claro. Agradeço aí a oportunidade e endosso as palavras do Pedro Afonso, porque há vários anos nós perseguimos a manutenção do nosso campo de trabalho, especialmente nesse voltado para a perícia, mas não só, né? O campo voltado para a perícia, porque nós verificamos aí uma série de ações, uma série de questões discutidas no judiciário, discutidas em demandas arbitrais, abordando a questão do equilíbrio econômico. E o equilíbrio econômico nas suas mais variadas vertentes e amplitudes. E isso tem sido reiteradamente tomado por outras profissões, né? Usam-se determinados artifícios, né? Como, por exemplo, o conselheiro Ricardo Genari trabalha com as métricas de mensuração de risco. E se nós verificarmos as denominações e as designações utilizadas hoje pelos atuários, né, eles estão dominando e tentando dominar cada vez mais, restringir e criar uma reserva de mercado nesse segmento de riscos, de seguros e por aí afora. Uma série de ações estão sendo discutidas no judiciário e há uma certa imposição de peritos atuariais, onde não se está discutindo nenhum tipo de tábua de mortalidade, nenhum tipo de gradação de faixas etárias, mas sim de pura e simplesmente equilíbrio econômico financeiro do contrato de seguro entabulado entre as partes. Então, essas questões elas vão sendo o quê? Gradativamente disseminadas nesses segmentos e diminuindo o campo de atuação dos economistas. Na área de engenharia, a gente vê também uma série enorme de questões que são eminentemente econômico-financeiras, econômicas na sua essência, sendo encampadas, né, pelos engenheiros. A exemplo das discussões a respeito do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento, dos contratos de concessão,
dos contratos de construção por faixas, né, por módulos de execução. Então, nós temos um trabalho hercúleo pela frente e já temos um trabalho bastante grande difundido através do Fórum de Perícias, através do Conselho, através do sindicato, né? E procuramos sempre estar atentos a isso. Inclusive, né, mencionando aqui também, Pedro, talvez não seja o mote específico, mas um acompanhamento pessoal das publicações feitas em editais, né, cerceando o campos de atuação que são próprios, inerentes ou compartilhados, né, com os economistas e outras entidades. Então, esses trabalhos, sim, têm sido feitos, mas eu acredito que, ampliando esse escopo que foi mencionado aqui em termos de grade curricular, nós teremos elementos a mais para oferecer para os próximos candidatos, né, para os novos economistas, esse campo de atuação. É isso que eu queria colocar, certo? Sempre registrando aí o meu agradecimento a todos vocês, a todos os colegas, né, pelo empenho, né, pela manutenção da nossa categoria. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra ao vice-presidente Gilson, se quiser fazer considerações finais, e depois peço ao Júlio que encerre essa live. Muito bem. Eu acho que as contribuições que aconteceram, elas foram muito boas, são frutíferas. Eu acho que, a partir dessas apresentações de hoje, e que são gravadas e que ficam disponibilizadas, pode se abrir uma vertente muito grande aí para a atração de novos associados ao Conselho Regional de Economia. Quer dizer, que novos indivíduos venham a ser registrados dentro do Conselho. Todas as colocações elas foram oportunas. A colocação que o companheiro José Marcos acabou de fazer foi também objeto da minha fala anterior e, às vezes, quer dizer, tem um outro problema muito sério a nível das instituições de ensino. Hoje, a parte financeira dessas instituições pesa muito. Então, elas estão prezando, de um lado, o ensino à distância, que tem tido uma demanda crescente em detrimento dos cursos presenciais. E, de outro lado, quer dizer, naquelas disciplinas que seriam eletivas, normalmente, quer dizer, embora o leque seja grande, eles só abrem as disciplinas se tiver um determinado número de interessados em cursá-la. Normalmente, quer dizer, se a disciplina não tenha 30 elementos matriculados, eles não oferecem essa disciplina. E o indivíduo, infelizmente, é obrigado a ir para uma outra que não era de escolha dele, porque ele tem que ter os créditos, né, para poder se graduar. Também um outro aspecto que conjuga aí com a apresentação do companheiro Vicente, do José Marcos, do próprio Genari, é que atualmente a gente tem um outro problema, quer dizer, muitas das coisas, muitos dos assuntos que eram ventilados na área de graduação, hoje eles passaram a ser ventilados na área de pós-graduação, no sentido stricto sensu, quer dizer, nos programas de mestrado e doutorado. Então, isso também é uma outra falha dentro do sistema, e a gente também sente que várias pessoas que cursam, às vezes, programas de mestrado, de doutorado, depois se intitulam como economistas, embora não tivessem a graduação em economia. Há casos famosos, quer dizer, do falecido ministro Simons, que era engenheiro, quer dizer, mas que incursionava muito pela área de economia, que acabou fazendo curso de economia aí numa faculdade só para poder
realmente atuar como economistas, certo? Mas eu agradeço aí a participação de todos, parabenizo novamente o presidente, tanto pela sua fala, em termos da Comissão de Relações Externas, mas também aos demais que aqui estiveram conosco. Desejo a todos uma boa noite, né? E dizendo que essas lives vão continuar envolvendo as outras áreas aí, as outras comissões que foram há bom tempo criadas aí pela presidência atual do nosso conselho, na pessoa do economista Pedro Afonso Gomes. Muito obrigado. Obrigado a todos. Júlio. Obrigado a todos os presentes, aos economistas que assistirão essa live aqui, nessa nossa reunião Zoom ao vivo, e também aos economistas e todo o público que vai assistir futuramente no canal TV Economista no YouTube. Essa é a primeira live da nossa sessão de lives apresentando as comissões e os fóruns temáticos do Curecon. E amanhã a gente terá a nossa segunda live e convido a todos, sempre às 18, toda quarta e toda quinta, até o final do mês de março. Acompanhe também nossas redes sociais, nosso site. Estaremos atualizando todos os dias com a live do dia. E convido a todos, os que estiveram aqui presentes hoje, e aos que estão assistindo na TV Economista, que também prestigiem as demais comissões, os demais fóruns temáticos, porque tem muita informação relevante, interessante, que os nossos conselheiros, os nossos parceiros aqui do Curecon têm para colocar para vocês. Tudo bem? Então, um abraço a todos e está encerrado aqui a nossa live da Comissão de Comunicação e Comissão de Relacionamento Externo. Obrigado, pessoal.